A política real é feita de ilusões e desilusões. Todos que são militantes políticos constroem ilusões, esperanças e sonhos. Mas o mundo da política não avisa e coloca cada militante também diante de desilusões. É sobre as ilusões e as desilusões da política e sobre dificuldades e sonhos da vida real que nos fala neste vídeo de memórias o médico Antônio Samarone de Santana. Sempre fui o autodidata. Por exemplo, a minha escola não me ofereceu, por exemplo, eu não sabia português, eu não sei até hoje inglês, eu não tive uma formação escolar. Ainda hoje, eu cometo erros na escrita, que é de quem não teve aula de gramática. Né? Não tive aula de gramática. Não sei se você está entendendo. Por exemplo, se eu tivesse uma escola boa, não sei para onde que eu teria destino. Eu desviei meu caminho com a política. A política entrou na minha vida em um determinado momento que me atrapalhou pra caramba. Me levou para uma coisa que não andava nem desandava. E me impediu, por exemplo, que eu fizesse uma carreira universitária sólida. Mesmo a universidade estando no fundo do poço que está até hoje. Na universidade, por exemplo, a sociedade só fica sabendo que tem universidade ou porque tem um filho matriculado. Né? A sociedade não é pauta, né? De nada. Mas isso é outra questão. Né? Por exemplo, isso foi tão... você saiu antes. Eu percebi que você pulou fora antes. Eu pulei fora, demorei a pular fora. Né? Ainda hoje, a discriminação das corporações contra essa passagem pela política é muito forte. Né? De saúde pública. Eu leio menos, né? Não é um assunto mais que está na minha ordem do dia. Mas teve um determinado momento que eu tinha que dizer bem mais do que os que estavam tendo palanque para dizer, fórum para dizer. Mas eu não estava na pauta, eu não era, porque a imagem da política, de agitador, de política, né, enfim, que não leva em consideração as regras sociais, né? Por exemplo, que compra brigas só por princípio. Né? Eu vejo você com um carro em cima da calçada. Pô, como é que eu vou arrumar essa briga da calçada, né? A ilusão que socialmente você pode alterar alguma coisa. Por exemplo, exerci cargos públicos, também com essa imagem me ferrei. Me ferrei literalmente. Ferrei no sentido... Não estou arrependido, nem nada, mas me ferrei porque não era aquilo que a sociedade pedia. Por exemplo, eu cheguei à imbecilidade de achar que era possível reformar o trânsito, criar um negócio chamado educação de trânsito. Meu amigo Edivaldo percebeu que isso não era importante e não tem ação nenhuma no trânsito. Cada um se vire, o carro é seu. Só que, do ponto de vista pragmático, de reconhecimento, ele é que está fazendo o certo, ele é que vai ser reconhecido. Que é um erro. Escuta, só para completar esse raciocínio que você vai entender o que eu vou dizer. Quem entrou nesta política, lá da juventude, os que acreditaram que aquilo era para valer, se ferraram. Só funcionou, só deu certo para os que perceberam que aquilo não era sério. Né? Que você ia usar aquilo ali como trampolim para ter uma base. Por quê? Porque na política, além de tudo que já se escreveu,
tem um lado pessoal, a carreira pessoal. Que isso é da psicologia, da luta do homem, né, do ego, pelo poder, pela glória, né, pelo reconhecimento. Então, quem entrou por aí foi esmagado. E você pode, se você fizer um estudo empírico, você vai constatar. Um no final que foi esmagado aqui, que não seguiu, passou a ter um comportamento tipo assim, o bom esmagado, o cara que serve de referência. Ó, fulano de tal, né? Mas é um injustiçado. Mas olhe que aquilo é só para prateleira, né? Não vai. Porque não era nada daquilo, Jorge. Você observa o seguinte, quem sai da pobreza, quem vai, né, que chegou até aqui, chegou no patamar, já é uma glória. Porque estava feito para não chegar. O caminho era fechado. Eu vi um especial de Raquel de Queiroz, e o cara perguntou como é que ela virou escritora. Ela disse, não, desde minha bisavó, que minha casa, todo mundo falava francês, todo mundo... Minha mãe lia o livro, meu pai lia essa de Queiroz. Minha casa tinha uma biblioteca, ela diz a menina. Eu nunca morei numa casa que tivesse um livro. Se me perguntar, tem lembrança de algum livro? Não, nem a Bíblia. Porque minha mãe era católica, e católica não lê Bíblia. Né? Mamãe só virou evangélica depois. Não tinha livro, Jorge. Então, olha, livro, não tem livro. Isso não é um... Depois tinha um livro didático, né, que mesmo assim guardava pro irmão, né, para não estragar. Mas não era livro para se ler. Né? Meu avô tinha cordel. Meu avô era exótico. Né? Tinha cordel. Só tinha cordel. E almanaque. Me perdoe. A biblioteca dele tinha cordel e almanaque. Todo ano ele chegava para ele, não sei de onde é que vinha, um almanaque. Então, a lembrança que eu tenho de alguém ligado às letras é esse meu avô. Esse meu avô por parte de mãe. Por parte de pai eu não alcancei, morreu cedo. Não tem lembrança, não tinha. Meu pai era analfabeto. Analfabeto mesmo. Todo ano, na hora de votar, ele tinha que treinar várias vezes a assinatura, porque o analfabeto não votava, ele tinha que treinar. Né? Minha mãe estudou até o 3º ano primário, foi professora, porque não tinha ninguém para ser. E quando casou, o Euclides Pai Mendonça ainda disse a ela, quer continuar professora, eu lhe transfiro para aqui, para Itabaiana. Tiro lá do povoado e bota aqui. Ela não quis, não sei porque ela não quis, mas não quis. E essa história que minha mãe foi professora, eu encontrei aluno dela. Né? Tinha aquela outra que ninguém não conhecia nenhum aluno. Né? Professor, sim, professor, não leva mal o nome de quem foi seu aluno. Você nunca teve um aluno. Tem ex-aluno. Ex-aluno. Eu cheguei, não sei onde foi, tinha um cara lá, um senhor, na feira, vendendo, me chamou, disse, eu fui aluno de sua mãe. Eu digo, puta, que glória, né? Então ela foi professora, porque teve ex-aluna, né? Mas vamos depois a gente... Na verdade, repare bem, essa fase da política, é como não me dá saudade de ficar recordando. Então talvez eu não lembre mais né? Tanto a demência com a idade é isso, é nos fatos mais recentes, né? Do que nos fatos. Se você me perguntar, fala aí sobre a faculdade, período da faculdade, sabe? Eu vou ter que fazer um esforço maior do que o período da minha infância. E o interesse foi um período, esse período da política, você olha, sabe, o que que dá de conforto? Né?
Por exemplo, quando alguém encontra comigo e diz, olha, você ocupou os cargos pequenos, mas ocupou alguns cargos, e ninguém nunca lhe acusou de corrupção. Aí você diz, porra, que glória, né?